Pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer, primeiro, aí, em nome do Ministério da Infraestrutura, especialmente do Departamento de Planejamento e Gestão, aqui da SAC, a participação de todos vocês hoje aqui no webinar. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, coordenadora geral de Gestão de Segurança e Carga. Eu vou passar algumas informações aqui sobre o webinar. Primeiro, a gente gostaria de solicitar que vocês permanecessem, todos os participantes permanecessem com os microfones desligados. A gente também pede que as perguntas sejam encaminhadas por meio do chat, e nós vamos responder depois por e-mail. E, para isso, a gente pede que vocês registrem o nome, o contato, o correio eletrônico, e-mail, para que a gente envie as respostas. O webinar está organizado dessa forma. Fabiana abertura, Fabiana é diretora aqui do Departamento de Planejamento e Gestão. Depois a Viviane Moser, gerente técnica de análise econômica da ANAC, ela vai falar sobre carga aérea e as concessões aeroportuárias. O Alexandre Zambrano, gerente do programa do Portal Único do Comércio Exterior, e o João Luiz, da Receita, eles vão falar sobre carga e alguns CCT e alguns outros assuntos relacionados à Receita. E, finalmente, o Rafael, o Anderson e o Leandro, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, vão falar sobre o diagnóstico da carga aérea, um estudo que foi realizado pela SAC em conjunto com a universidade, e também a gente vai fazer o lançamento do Horus Carga Aérea. Obrigada a todos. Fabiana, você pode iniciar. Eu queria, primeiramente, agradecer aos nossos palestrantes por esse evento, por estarem aqui com a gente, nesse importante evento, junto com o setor, que é a iniciativa privada, para falar um pouco sobre a carga aérea, que é um tema tão importante para o setor. Como eu estava comentando aqui com o Alexandre Zambrano, né? Já estou há 12 anos no setor, então nós sempre tivemos um olhar de política pública com relação ao passageiro, e aí nos últimos 3, 4 anos nós estamos com essa questão, trazer eficiência para o processamento de carga aérea no Brasil, colocar o Brasil nos patamares dos países desenvolvidos com relação à questão da logística, uma logística eficiente, diminuir o custo do Brasil em relação à infraestrutura e à logística, tanto na questão que é custo de exportação e importação, e colocar o Brasil nos patamares com relação à questão de desenvolvimento. Então, todas essas ações que nós vamos discutir aqui com o setor, apresentar tanto por meio da Viviane com relação à ANAC, como pelo Alexandre, o João, pela Receita, pelo Rafael, do ponto de vista de planejamento, tudo são ações que visam, tem como principal objetivo a eficiência, o desenvolvimento, o Brasil tem uma logística eficiente no que tange a questão do transporte da carga aérea. O foco aqui hoje é transporte da carga aérea internacional, mas também nós temos um trabalho com relação à carga aérea doméstica. Nosso trabalho, nós estamos muito empolgados com os resultados, com essa parceria, com todos os órgãos do governo. Agradeço muito, realmente, esse trabalho, essa colaboração entre os órgãos, com a ANAC, com a Receita Federal, e com os demais, com a iniciativa privada, com os operadores aeroportuários, com as empresas aéreas, que é nesse caminho que nós estamos trilhando. Sabemos que temos muito caminho pela frente e sabemos que também tem interferências na videoconferência, né? Desculpa. Que há um caminho temos muito ainda a realizar, mas que estamos justamente, temos um conhecimento muito claro em qual é o problema, e já temos em plena execução aí pela Receita da implementação da solução. E um trabalho aí com a IATA também, né, trazendo aí por meio da implementação do sistema, já utilizando um código aí que já é implementado nos outros países, colocando o Brasil de forma da interoperabilidade, como a palavra agora que me fugiu, Alexandre, que é o sistema ser interoperabilidade. Interoperabilidade. É terrível essa palavra. É horrível mesmo. Mas é para colocar o Brasil justamente no transporte,
no transporte de carga aérea e sem ter que trocar de sistema. Então, todo o processamento é o mesmo do transportador aqui com o transportador lá fora. Isso diminui o custo. Então, tudo isso foi graças ao trabalho em conjunto com a iniciativa privada, tendo conhecimento com a iniciativa privada, o que é que está sendo executado lá fora. Isso é muito importante para nós, essa parceria público e privada nas soluções para o setor, para o país. Agradeço e passo, então, a palavra aí começando pela Viviane, que vai falar sobre, na visão da agência, como está o processo regulatório e que tem, no caso, no país, os principais aeroportos, os principais TECAs, que transitam carga internacional, estão na mão das concessões. Então, que é um tema bem relevante. E agradeço, Viviane, muito obrigada pela presença e pela participação aqui no nosso evento. Obrigada mesmo. Boa tarde, então, a todos, né? Para quem não me conhece, né, fui apresentada, sou Viviane, da Gerência de Regulação Econômica da ANAC, que faz parte da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, né, da agência superintendência responsável pelos contratos de concessão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Sim, estou vendo. Ok. Então, vamos lá. Bom, o meu objetivo é passar para vocês a visão da área técnica da agência a respeito da carga aérea e como ela se insere nos contratos de concessão do ponto de vista da regulação econômica. Esse aqui é o nosso roteiro, né? Eu vou falar, como a Fabiana pontuou, nosso objetivo hoje é falar da carga aérea internacional, focando aqui na estrutura de mercado, a atuação da agência, as aplicações do nosso modelo de regulação atual. Vou falar da facilitação do comércio exterior, promovida pela Receita Federal, vou entrar um pouquinho no tema deles, mas falar como isso tem afetado de maneira positiva, né, o nosso trabalho. Isso já está se refletindo nos novos modelos de contrato de concessão, a partir da 5ª rodada. E vou finalizar com a agenda regulatória, né, que eu já tive uma reunião com diversos participantes do setor, acho que muitos devem estar aqui hoje participando, e vou retomar esse tema e falar quantas andam, né? E, por fim, pontuar alguns cenários em análise. E para começar, nós temos uma estrutura centralizada de operação dessa carga nos aeroportos, né? Uma estrutura centralizada por meio dos TECAs. Para melhor ilustrar aqui, eu sei que alguns pontos às vezes são um pouco batidos para muitos, mas às vezes tem gente nova que veio conhecer o assunto, e é interessante ilustrar isso de forma mais clara. Com exceção da mala e da carga courier que segue uma regulamentação específica, todas as demais cargas recebidas nos aeroportos, cargas internacionais, elas são direcionadas ao TECA, que é um espaço alfandegado operado diretamente pelo operador aeroportuário, que atua como fiel depositário. Então, toda a carga, inclusive a carga que vai ser nacionalizada em outro recinto, ela passa necessariamente pelo TECA. Isso é diferente, é importante destacar que isso é diferente no caso da carga doméstica, né, que não requer um espaço controlado, um espaço alfandegado, e essa carga ela é recebida, assim, há exceções, né, há situações em que o próprio aeroporto ele tem lá um espaço que ele oferta para os transportadores, que existe entre o transporte e o processamento no aeroporto em um armazém arrendado pelo próprio transportador. Essa estrutura centralizada, ela confere aos aeroportos, alguns mais, outros menos, é claro, né, um grande poder de mercado. Existe concorrência, uma concorrência até significativa com os portos secos, né, a gente sabe que muitas vezes os aeroportos, eles empreendem negociações junto com os importadores para reter a carga para nacionalização no próprio recinto do aeroporto, e então, assim, a concorrência com o Porto Seco e até com terminais de carga de outros aeroportos, elas são importantes, mas, de todo modo, há passagem obrigatória por esse TECA, e isso, inegavelmente, dá um grande poder de mercado ao aeroporto. Como que a agência tem atuado em razão disso?
Bom, a ANAC, no ponto de vista da regulação econômica da infraestrutura, tem atuado basicamente de duas formas, né? Regulação de preços, quando essas atividades são prestadas diretamente pelo aeroporto, aqui, como é o caso da tarifa de armazenagem e capatazia, das tarifas de pouso, de embarque, pouso e permanência. Então, essa atividade realizada no TECA, remunerada pelas tarifas de armazenagem e capatazia, elas são atividades que estão junto ali do grau do objeto do aeroporto, né, de atividade do aeroporto, e sofrem essa regulação. Outra forma de atuar da agência é a regulação de acesso, né? Existem diversas atividades aqui, muitas delas relacionadas, inclusive, ao processamento da carga no aeroporto, que são realizadas por empresas diversas. Porque não há um entendimento de que não existem razões técnicas ou regulatórias para que essa atividade seja realizada de forma centralizada pelo aeroporto. Então, aqui eu estou citando algumas delas. Então, o papel da agência, e ela faz isso por meio da resolução e principalmente por meio de disposições nos contratos de concessão, o papel da agência é inibir ou coibir que o aeroporto, que o operador da infraestrutura crie barreiras para que essa atividade seja realizada de forma ampla, descentralizada e com liberdade de contratação, né, por parte dos transportadores. Aqui, isso não significa que o aeroporto não possa prestar essa atividade, mas ele não pode agir de forma a monopolizar esses serviços. E eu chamo a atenção aqui para a carga doméstica, que, por meio da resolução e dos contratos de concessão, o recebimento da carga doméstica nos aeroportos, ele pode se dar livremente através do arrendamento de áreas pelos transportadores, ou a contratação pelos transportadores de algum armazém que faz um pool, enfim. Quais são as... Bom, então a solução regulatória hoje para funcionamento da carga, para operação da carga numa infraestrutura centralizada, operada diretamente pelo operador aeroportuário, a nossa solução regulatória até o momento, para a atividade principal, que é a armazenagem da carga nesse TECA, se dá por meio da regulação tarifária. Quais são, passando para as implicações disso, né? Primeiro, nós temos uma estrutura tarifária que foi herdada de uma portaria de 2001, né? Ainda era o antigo DAC. Essa estrutura tarifária foi exatamente dessa forma, incorporada nos diversos contratos de concessão. E alguns problemas que nós temos com ela, primeiro, assim, nós temos 5 tabelas para lidar com a carga importada e uma para lidar que incide sobre a carga exportada. Existe, é inegável que existe aqui, nítido, né, muito do setor sabe, existe aqui um subsídio entre as cargas, entre o mais explícito dele, entre a carga exportada e a carga importada, né? Eu imagino que isso decorra de uma política pública à época, né, de proteger, de baratear a carga exportada. Por outro lado, também a carga exportada, de modo geral, ela tem uma passagem mais rápida pelo terminal de cargas, enquanto a carga importada depende de todo o processo mais longo de nacionalização. Mas existe também um subsídio significativo entre as cargas importadas. Então, você tem parte da carga pagando uma tarifa sobre o valor CIF, outras cargas aqui, que eu destaco a tabela 3, que incide sobre uma série de cargas específicas, que pagam valor por quilo. Isso, assim, tem uma diferença brutal, né? Isso, às vezes, não é negativo somente do ponto de vista dos usuários, dos importadores. Muitas vezes, ela é negativa do ponto de vista do aeroporto, né? Porque o aeroporto, dependendo do perfil dele, se ele for um aeroporto em que seu perfil de carga é de exportação, ele pode ter essa infraestrutura subremunerada e isso afeta negativamente incentivos aos investimentos. Ali, bom, ainda tem as isenções, né? A portaria 219 traz um rol extenso ali de isenções. Isso também afeta negativamente muitos aeroportos. Outra questão, assim, que nunca foi muito claro para a agência, assim, infelizmente, eu acho que nunca houve
ou a gente também até começou uma discussão em torno dessa estrutura, mas nunca conseguiu transformar ela em algo diferente, é que não está muito clara a relação das tabelas com os custos da carga, principalmente da carga importada aqui, a relação do custo com a tarifa, né? Então, você muitas vezes tem cargas que necessitam de uma infraestrutura mais onerosa, como as cargas frigorificadas, carga viva, que paga uma tarifa por quilo, enquanto tem outras cargas que somente em razão do valor CIF, cai aqui dependendo do seu enquadramento, cai nessas primeiras tabelas e paga um valor bem mais significativo. E essa relação entre custo e preço não está muito bem resolvida e bem esclarecida para o setor, né? Tem uma questão que, bom, eu acho bem interessante, assim, que a Fabiana comentou, que sempre foi muitas vezes tratada da questão do passageiro, né, do conforto do passageiro, que foi em grande parte tem sido solucionado por meio das concessões, com expansão da infraestrutura. Ela comentou que a carga não reclama, mas, na verdade, os usuários, importadores, os transportadores reclamam muito, né, do funcionamento desse mercado. A agência, ela é frequentemente chamada a solucionar conflitos e divergências entre os aeroportos e seja os transportadores ou os despachantes, consignatários diretamente, né, a solucionar conflitos relacionados a essa estrutura tarifária. Então, existem muitas dúvidas quanto ao enquadramento de determinadas cargas em determinadas tabelas, com relação às isenções. Existem muitos conflitos, assim, muitas dúvidas também sobre quais atividades estão realmente abarcadas pelas tarifas de armazenagem, porque existem muitos serviços auxiliares, acessórios que são no âmbito ali do TECA, né, que são realizados de forma descentralizada, e muitas vezes há um entendimento por parte do aeroporto que essa atividade tem que ser prestada diretamente pelo aeroporto. Sim, há muitos conflitos. A última vez que eu fiz um levantamento, faz um tempinho, tinham mais de 250 processos no SEI relacionados a discussões, divergências relacionadas à carga. Então, assim, a agência reconhece, a área técnica reconhece, né, que o setor, uma vez que o regulador ele é frequentemente chamado a participar aqui do funcionamento do negócio, é porque algo não está funcionando bem, porque ele não está funcionando bem. De modo geral, assim, eu entendo que, diferente da carga doméstica, em que há muitas vezes uma integração do armazém onde é recepcionada a carga com o transportador, então esse recebimento e armazenamento da carga doméstica, ela faz parte do transporte aéreo, né? Então, assim, e o transportador vai incorporar isso nos seus custos e vai fazer isso da melhor forma, da forma mais eficiente possível. Aqui, esse descolamento entre TECA e transportadora, eu acho que cria incentivos contraditórios, né? Porque o TECA é um negócio em si, a armazenagem é um negócio em si, e é daí que surgem muitos desses conflitos. Aqui rapidamente a gente faz um tempo assim que a agência pesquisa, que a área técnica pesquisa, como é que isso funciona no resto do mundo, como é que o regulador lida com isso, no resto do mundo, né? Porque hoje eu digo assim, a questão tarifária da carga, do ponto de vista regulatório das tarifas aeroportuárias, hoje ela representa a maior parte dos problemas regulatórios que são trabalhados e lidados lá na gerência. E a gente não encontra nada igual ao que é feito no Brasil, né? De modo geral, o aeroporto ele opera como um cessionário diário, ele não vai integrar a cadeia ali e operar essa ponta logística, que é o recepcionamento da carga e operacionalização. E por que isso sempre foi assim no Brasil? Por que funciona de forma tão diferente, apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, né? E nós estamos enfrentando, sim, porque as concessões elas trazem muitos benefícios, né? E
Mas a concessionária, ela vai buscar naturalmente maximizar lucro, e ela vai revisar as práticas que o antigo operador Infraero realizava. Muitas vezes ela está no direito dessas reclamações. Eu não estou dizendo que sempre, na maioria das vezes, o usuário tem razão, nem sempre, mas eu acho que decorre de uma própria complexidade de um próprio, talvez, inadequação à realidade dessa estrutura regulatória, dessa estrutura tarifária e dessa forma de operar do mercado. Não existe isso formalizado em nenhum lugar, mas eu imagino que essa forma de funcionar aqui no Brasil, ela se deva por um entendimento, né, que vem há tempos, de que para operacionalizar a operação da carga internacional do ponto de vista aduaneiro, seria necessário centralizar isso no papel do operador da infraestrutura, num lugar único, né, um lugar controlado. E daí decorre essa estrutura que a gente tem hoje, né, e a necessidade de regulação que veio dela, diferente do que ocorre no resto do mundo. A agência tem participado das discussões que envolvem as medidas de facilitação que estão sendo promovidas pela Receita Federal, e isso foi bastante animador para a gente, porque quando a gente discute assim, o que a gente pode fazer de diferente nesse setor, né? Transformar aquela estrutura numa outra estrutura tarifária cheia de problemas também é complicado. Liberar totalmente, a gente sabe que em grandes aeroportos isso pode gerar muitos conflitos e uma não aceitação do público, do usuário. E essas medidas, elas são animadoras por quê? Primeiro, nós temos aqui a medida de curto prazo, né, o portal único, medidas de longo prazo, que eu nem sei mais são de longo prazo, se mudou alguma coisa aqui, né, depois peço para o João, ele me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né, possibilidades como desembaraço na nuvem, né, o operador acreditado, que talvez não seja bem exatamente esse termo aqui, eu dei uma pesquisada, mas também me corrija. Essas medidas, de forma geral, elas têm como um objetivo principalmente reduzir burocracia, né, custos e prazos, e, mais importante, reduzir o tempo de armazenagem, reduzir o prazo para a liberação dessa carga. Isso afeta significativamente o papel do terminal de cargas, né? Essa questão, esse serviço em si de armazenamento, ele vai perder muita importância, né? O próprio pessoal da Receita Federal, nessas reuniões com o setor, eles têm pontuado muito isso, né? A armazenagem vai deixar de ser tão importante, ou até em algumas situações desnecessárias, porque a carga pode chegar praticamente desembaraçada. E nessas discussões, a agência sempre pontuou, sempre colocou em pauta, né, a possibilidade operacional e regulatória, né, possibilidade normativa de se ter múltiplos recintos alfandegados no sítio aeroportuário, e não somente o TECA. E, recentemente, foi uma boa surpresa que a portaria 3.518, que é a portaria das mais importantes aqui, que estabelece os requisitos e procedimentos para o alfandegamento, ela, por meio da portaria 921, de 27 de maio, ela deixou explícita a possibilidade de arrendamentos de áreas junto às concessionárias de aeroportos para fins de operação da carga internacional e até de terminais de passageiros, né? Lembrando que os próprios contratos de concessão, elas já previam a possibilidade de arrendamento de um terminal. Isso não estava, do ponto de vista alfandegário, ela não estava bem equacionada, e essa alteração aqui, ela deixa isso mais claro. Outra inovação aqui, até um pouco mais antiga, de 2017, que não está aqui no bojo das medidas de facilitação, mas eu costumo citar porque eu acho que ela já está surtindo um certo efeito, é a IN 1737. Ela ampliou significativamente o escopo daquilo que as empresas de remessa expressa podem operar. E a gente já percebe, né, uma preocupação e uma certa pressão competitiva, que vai haver uma pressão competitiva entre TECAs e os que a gente chama de TECs, né, que são os terminais o courier. E a gente até já sabe assim, do interesse de alguma dessas empresas em ampliar suas operações. Isso já vai, então, no caminho de
descentralizar um pouco a carga tirar um pouco a carga do TECA e permitir essa descentralização. Tendo tudo isso em vista, né, a agência já tinha apostado numa nova abordagem para a carga internacional nos contratos da 5ª rodada de concessão, que, para quem não sabe, são esses daqui, Bloco Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Bom, os contratos da 5ª rodada, eles são bem inovadores em relação ao que nós fizemos. Eles, não só com relação à carga, mas de forma bem geral, ele já muda bastante o papel a forma de regular as tarifas, o papel da agência, dá muito mais liberdade às concessionárias, amplia, promove uma maior negociação entre os usuários e os aeroportos. Com relação à carga, nós unimos a desregulação tarifária com a possibilidade de operação diversificada da carga internacional. Então, nesses contratos não existe mais aquela estrutura com 6 tabelas, nós mantivemos somente tarifa teto para carga em trânsito, que é aquela tarifa cobrada durante 24 horas para carga que vai ser nacionalizada num porto seco ou num outro TECA. Isso nós entendemos importante para garantir, né, a concorrência desse TECA com outros, e permitimos também o acesso de outros interessados ou dos próprios transportadores em ter o seu recinto alfandegado para a operação da carga internacional. O que a gente chama de regras de acesso, né? Nós colocamos a armazenagem e a capatazia da carga doméstica internacional aqui. Nos contratos anteriores, essas regras elas estavam restritas somente à carga doméstica, deixamos mais claro que inclui também a carga internacional. E essas atividades aqui, aplica-se o disposto no item 11.11, né, em que fica assegurado livre acesso para que empresas aéreas ou terceiros possam atuar na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, inclusive quando houver prestação direta desses serviços pela concessionária, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias, né, observadas a legislação vigente. Com relação à tarifa ser aplicada às demais cargas que não em trânsito, né, como eu disse, a carga somente para carga em trânsito nós mantivemos o teto, né, nós estamos dando liberdade para a concessionária, em discussão com os usuários, por meio de consultas, criar uma outra estrutura, porque a gente acha que o mercado pode criar isso melhor do que o próprio regulador. E é importante, assim, destacar que, de todo modo, ainda a ANAC tem a prerrogativa de atuar e de tomar para si a regulação dessas tarifas, né, de suspender a implementação de uma proposta de tarifação imposta pelo aeroporto, se a gente achar que isso não está sendo benéfico, né, dependendo das questões que aí surgem. Então, esse é o modelo que nós aplicamos para os contratos da 5ª rodada, né? A gente ainda não pode dizer que isso já surgiu algum efeito, eles iniciaram a operação esse ano, e esse ano foi um ano muito atípico, né? Sabemos também que muitos desses aeroportos têm terminais de cargas que são pequenos em relação ao mercado, né? Mas, de qualquer forma, assim, já é uma sinalização da agência, é uma abordagem que nós estamos adotando, né? Estamos permitindo que o mercado crie novas soluções. Estamos dizendo que não há barreiras regulatórias para que isso seja efetuado. Por fim, retomando aqui nossa agenda regulatória, né, que já foi objeto de uma reunião que eu fiz, acho que com muitos de vocês, o ano passado, né? Essa agenda regulatória que ela era 2019-2020, mas esse ano nós fomos atropelados pela pandemia, então surgiram outras prioridades, não só para a agência, como para o próprio setor. Mas o tema, ele permanece, né, ainda é o tema 22, ele foi transferido para a agência da regulatória do ano que vem. Nosso objetivo, então, é a elaboração de um estudo apontando alguns caminhos, não significa que a gente vai conseguir implementar todas as mudanças que a gente acha que são viáveis e importantes no ano que vem. Algumas coisas a gente consegue já começar no ano que vem. Para isso, nós abrimos um processo de tomada de subsídios, que está no site da agência.
abrimos aqui, tínhamos até a data de 5 de dezembro do ano passado para recebimento das contribuições, recebemos muitas contribuições, né? Mas tendo em vista do que aconteceu esse ano, né, e a retomada do assunto pro ano que vem, nós estamos abertos para novos estudos e discussões. Então, a agência está à disposição para realizar reuniões com os interessados, né, com os participantes aí desse setor, para receber algum estudo, algum documento que vocês julgarem interessantes. E, por fim, finalizando, não sei se eu estou ultrapassando o meu tempo, eu não marquei aqui, existem alguns cenários em análise, né? Lógico que podem surgir outros aqui, desse estudo que a agência pretende apresentar. E eles não são, aqui eu ponto 3 caminhos, e eles não são excludentes, né? Então, aqui, manutenção da estrutura tarifária, que eu estou falando principalmente da regulação econômica aplicada para os aeroportos até a 4ª rodada, né? Tendo em vista que a 5ª rodada está partindo para uma nova abordagem que nós temos que testar. Ainda não sabemos exatamente como ela vai funcionar, mas para os aeroportos da 4ª rodada, e entre eles aos aeroportos com maior poder de mercado no segmento de carga internacional, é para eles que essa agenda regulatória está sendo direcionada. Então, nós temos algumas situações aqui: manutenção da estrutura tarifária atual, desregulamentação e uma regulação tarifária alternativa. E eu falo que essas medidas elas não são excludentes, né, porque os aeroportos, esse grupo de aeroportos concedidos até a 4ª rodada, eles têm realidades diferentes com relação à carga. Então, pode ser que alguns aeroportos entendam que é melhor para ele mudar para esse novo modelo, passar a atuar mais como concessionário de área, e entenda, assim, de repente, que é interessante adotar um modelo mais parecido com a 5ª rodada, e outros aeroportos que têm a operação direta do terminal de carga como um negócio muito importante, né? E nesses casos, a alteração unilateral por parte da ANAC desses contratos tem que levar em consideração o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, como todos sabem, alterações unilaterais que alteram as condições, elas ensejam revisão extraordinária ou reequilíbrio. Então, tudo isso tem que ser pesado. Mas nós temos, assim, algumas relicitações em andamento, né? Viracopos, ele é muito importante nesse sentido. Ele pode ser uma oportunidade para testar um novo modelo, né? Mas isso está um pouco a médio prazo, vamos ver como que isso anda. E tem a discussão de regulação tarifária alternativa, que a gente vê que por meio das contribuições não surgiu ainda nada novo, né? Eu acho que muitos ainda estão apegados ao modelo atual, mas eu acho que há espaço para a gente discutir, até porque com essas medidas sendo implementadas pela Receita Federal, com essas inovações aí surtindo efeito, assim, vai haver uma mudança significativa no setor. O tempo de armazenagem, nós esperamos, assim, ele é importante para diminuir a burocracia, para dar agilidade, reduzir custos. E o próprio setor vai clamar por uma operação mais eficiente, mais diversificada, menos amarrada e menos custosa do que nós temos hoje. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, Viviane. Agora vou passar a palavra para o senhor Alexandre da Rocha Zambrano, gerente do Programa do Portal Único do Comércio Exterior, e João Luiz de Lucas Sobrinho, auditor da Receita Federal do Brasil. Podem iniciar o compartilhamento, por favor. Obrigada. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carla, Viviane, pela excelente apresentação. Estava bastante curioso, né, para compreender um pouco melhor aí como a ANAC tem tratado o momento. A gente já conversou em diversas oportunidades e achei que está num caminho muito bom, né? De fato, a gente primeiro queria aproveitar a oportunidade e parabenizar a Secretaria de Aviação Civil aí por esse webinar, né, o Ministério da Infraestrutura como um todo, porque, de fato, são oportunidades como essas que
nos permitem debater, discutir as necessidades, quais são os desafios, quais são as possíveis alternativas. E esse diálogo aberto com o setor privado é fundamental realmente. O programa Portal Único de Comércio Exterior ele vem sendo desenvolvido desde 2014 com esse grande diferencial, né? De fato, com a ampla participação, com diálogo aberto, né? Recebendo insumos do setor privado, compreendendo que a gente não tem uma visão completa da operação e dessa forma que a gente tem conseguido desenhar soluções. Né? E o controle de carga aéreo, esse novo sistema está sendo desenvolvido agora pela Receita Federal, na verdade é o controle de carga e trânsito da importação, com a manifestação aérea chegando como prioridade. Né? No futuro a gente vai ter também, claro, a nova manifestação aquaviária e terrestre, mas tudo integrado num sistema mais único, mais uniforme possível, para que a gente tenha aí um controle de estoque, transferência de responsabilidade, uma linguagem, né, parecida, para facilitar, simplificar para vocês, simplificar para a gente. Então, é muito importante oportunidades como essa, então, por isso, parabenizo pela organização e pelo estabelecimento da agenda, para que a gente possa saber como cada um está caminhando, porque, no final das contas, a gente está olhando lá para um ponto futuro, com um objetivo comum, e a gente precisa convergir essas ações. Então, a Receita Federal está sempre aberta aí ao diálogo para colaborar, contem conosco sempre. Né? E, bom, meu nome é Alexandre Zambrano, eu sou gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior pela Receita Federal, é um programa cogerido com a Secretaria de Comércio Exterior, e eu estou aqui com a presença do João Luiz Luca, né, que provavelmente todos vocês já o conheçam, né? Está liderando realmente esse projeto e tem feito um trabalho aí sensacional. Só tenho a agradecer, a parabenizar e admirar, né? Poder trabalhar aí com um profissional que está, não vou te entregar, João, mas está aí algumas décadas já contribuindo com o país, está até próximo da aposentadoria, mas está aí trabalhando final de semana, à noite, empenhado porque ele acredita na missão. Ele acredita na missão social daquilo que a gente está desenvolvendo. Né? E a expectativa de todos é muito grande, realmente, porque a gente sente que esse setor aeroportuário está precisando disso há muito tempo. Né? A gente está aí com um sistema em produção, o Mantra, já em torno de 25 anos, é um sistema muito antigo, com muitas limitações e que traz muita burocracia e que gerou o cenário todo. Né? A Viviane estava nos mostrando aí como funciona hoje a regulamentação de tarifação, enfim, e a gente percebe que tem complexidade, mas o cenário era complexo. Quando tem muita burocracia, quando tem muitas travas, fica difícil de encontrar soluções simples. Né? Mas que bom que o cenário está mudando e não adianta a gente ter um novo sistema apenas. A gente precisa ter um novo sistema, uma legislação, e aqui eu não estou falando da ANAC apenas, estou falando da própria Receita Federal e de todos os demais, a legislação que acompanha a evolução. Né? A gente tem que ter compatibilidade e harmonia entre o modelo de negócio, o processo, e a legislação para dar validade e segurança jurídica. Então, a gente vai conversar muito brevemente aqui sobre como que o programa Portal Único já vem contribuindo para a redução do custo Brasil. Vamos falar, obviamente, sobre o controle de carga aéreo, vamos falar sobre cronograma, vamos falar sobre essa mudança no modelo, né? Porque, na verdade, essa maior eficiência, essa forma mais inteligente de se trabalhar que está se buscando, ela significa uma mudança no modelo. Como a Viviane bem comentou, talvez não seja tanto na armazenagem que vai se ganhar, mas, quem sabe, no aumento do fluxo das cargas. Quem sabe não, com certeza, né? Porque essa é a grande expectativa. O setor espera dobrar o fluxo das cargas aéreas aí nos próximos 2 anos. Isso é muito importante para todos nós. Vamos começar só brevemente, então, recordando que quando o Portal Único iniciou, ele tinha lá como meta reduzir em 40% os prazos médios de liberação, tanto na importação como na exportação. Nós tínhamos uma média na exportação de 13 dias, né, isso na literatura internacional, conhecido como os atrasos. Né, então, os atrasos relativos aos procedimentos, né, o cumprimento das obrigações para uma exportação, uma vez que a carga chega ao recinto, chegava a 13 dias. E é importante a gente ter essa noção, porque isso mascara custos indiretos da operação, que muitas vezes custam muito mais do que os diretos.
né? Então, um estudo da CNI de 2015 indicou que esses 13 dias representariam em torno de 13% sobre o valor das mercadorias, né? Em termos de custo. Ou seja, é como se a gente estivesse colocando aí um imposto de exportação de 13%. Mas, com a implementação do novo processo de exportação, a gente já alcançou, em 2019, apenas 6 dias, em média, para exportar uma mercadoria. Isso aqui, estima-se que tenha trazido já uma economia potencial de mais de 12 bilhões de dólares para a cadeia exportadora. Isso representa, quem sabe, aí uma redução de 5,6% no custo total da operação. Isso representa, na verdade, 5,6% do valor exportado pelo Brasil em 2019. Isso é anual, uma economia anual que com certeza tende a refletir em maior competitividade, para que as empresas com mais agilidade, com mais previsibilidade, possam trabalhar a mercadoria delas sem abrir mão da sua margem e alcançar novos mercados. No caso da importação, a redução que a gente já alcançou, mesmo sem implementação do novo processo de importação, também já foi bastante significativa. A meta do projeto era de reduzir de 17 para 10 dias. A gente já está revendo essa meta, porque nós já alcançamos 9,7 dias, de acordo com o TRS, o Time Release Study, publicado pela Receita Federal em junho deste ano. Aqui eu só quero ressaltar que, de fato, esse equivalente tarifário por esses 17 dias de atraso para o cumprimento de todas as obrigações, com envolvimento de todos os órgãos, com movimentação da carga, com adequação da logística, e aqui a gente poderia elencar uma série de situações que acarretam, inclusive, dificuldade de programar uma logística, até porque muitas vezes não se sabe quando essa carga vai ser liberada, não sabe quando ela vai ser desembaraçada, isso acaba sendo uma surpresa, né? Então, a área tem um espaço restrito para movimentação, para vir um caminhão e retirar um container, enfim. O que eu quero dizer aqui é que, no mesmo estudo da CNI, a gente pode concluir que isso representa como trocar os 17 dias por um imposto de importação de mais de 14%. Então, realmente, isso pesa muito na competitividade das empresas, isso atrasa o desenvolvimento econômico brasileiro. Hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo e apenas o 27º no comércio internacional. Mas que bom que a gente está nesse momento de grande transformação, de grande mudança. A gente está se baseando nas melhores práticas internacionais, nos princípios, nas diretrizes dos acordos internacionais e com essa ampla participação, tanto com os demais órgãos públicos, como especialmente com o setor privado, com o usuário, a gente vem alcançando uma evolução significativa a ponto que muitos países estão olhando para o Brasil e querendo conhecer as nossas soluções, porque a gente está avançando agora com tecnologia nova, avançada, a digitalização dos processos que o Brasil tem passado, que historicamente esse setor trabalhava muito procedimentos manuais, e isso impedia a utilização de tecnologia para a otimização de uma série de variáveis, ou dificultava, no mínimo, mas com a digitalização dos processos, dos documentos, no âmbito dos sistemas públicos, isso está trazendo um alcance ainda maior para que vocês também possam empregar a tecnologia e otimizar cada vez mais o processo, um processo cada vez mais inteligente, mais eficiente, menos custoso de operar e menos custoso de forma direta também. Então, com isso, a gente percebe assim, que a competitividade do setor só vai aumentar. Mas a gente precisa compreender também que o setor aéreo ainda não é competitivo, especialmente por causa dessa burocracia excessiva, um sistema antigo com limitações, a regulamentação, e aqui eu não estou falando só da regulamentação da ANAC, estou falando da Receita Federal, de todos os órgãos, o comércio exterior como um todo está passando por uma grande transformação, e não é uma coisa que vai ser responsável sozinha por alcançarmos o objetivo que a gente está almejando, de reduzir os prazos, de reduzir o custo, de aumentar a competitividade, de trabalhar com mais inteligência, com mais previsibilidade, com mais transparência, de ter mais qualidade no serviço para o nosso próprio cliente ou em relação ao nosso fornecedor. Então, toda essa cadeia ela vai melhorando com todas essas ações, elas têm que andar juntas. E por isso é muito importante esse envolvimento, essa cooperação entre as agências públicas, mas também entre vocês, e esse debate, esse diálogo aberto. O Time Release Study Brasil, quem não teve acesso ainda ao relatório, às apresentações,
pode clicar aqui nesse QR Code ou coloca no Google Time Release Study, RFB, vai achar com facilidade o relatório. Eu incentivo que deem uma lida no relatório, porque ali nós temos todos os aeroportos do país, com todos os intervalos de tempos que podem ser medidos, desde a chegada da aeronave até a entrega da carga ao importador, em sistemas oficiais, em sistemas públicos. Evidentemente que tem uma série de outras etapas ou procedimentos que ocorrem entre aqueles timestamps, mas a gente decidiu utilizar apenas informações disponíveis nos sistemas oficiais, né, pela própria confiabilidade, pela facilidade de utilização da ferramenta. Para rodar e alcançar essas médias, esses responsáveis, os agentes responsáveis por cada uma dessas etapas, porque a gente começa a perceber que desde o momento que a carga chega até o momento que ela sai do recinto, muita gente precisa exercer a sua competência, precisa cumprir com a sua responsabilidade para que o fluxo ande e chegue até o final. Não basta só a Receita Federal, e o estudo, inclusive, demonstra que a participação da Receita Federal no tempo médio total é inferior a 10%, né? E entre órgãos anuentes e Receita Federal alcança 15% na média geral desses 7,4 dias, considerando os 3 modais. E aí o interessante é que, olhando o relatório, vocês vão poder ver aeroporto por aeroporto, comparar etapa por etapa e compreender como que a gente pode ser mais eficiente. Como que a gente talvez possa aprender, inclusive, com outro aeroporto que talvez esteja trabalhando um pouco melhor que a gente em alguma dessas etapas? Como que a gente pode cooperar e se comunicar melhor para que o cliente e fornecedor dos processos se ajustem e tornem o fluxo mais suave, mais fluido na prática, né? Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa alcançar aquele nosso objetivo. Menos tempo, mais competitividade, menos custos, né? Então, o TRS demonstrou que em junho e julho de 2019, em média, 5,8 dias leva-se para liberar uma carga no modal aéreo. Isso não é nada competitivo, considerando o alto custo da operação logística e o alto valor agregado dessas cargas, né? E aqui eu tenho uma menção apenas ao aquaviário, apenas para demonstrar que no aquaviário a gente já tem um processamento antecipado para empresas OEA, para um tipo de operação que não tem inspeção física de anuentes na chegada, e isso serve como um teste, como um piloto. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Zambrano. Só 2 segundos só, foi só agora. Ah, tá, apareceu para mim mudo ativado, mas eu não fiz nada. Mas tudo bem, vamos seguir. Basicamente, o que a gente está falando é que isso serviu como um piloto, como um teste, para a gente entender o que esperar da importação. Uma redução de 72% no tempo médio. Eu não estou dizendo que só pela nova importação ou só pelo novo controle de carga a gente vai imediatamente alcançar essa drástica redução no tempo médio, mas andando juntos com a regulamentação sendo revista, um modelo moderno que se comunique melhor com o novo processo de controle de carga, com a própria legislação da Receita Federal, dando validade e segurança jurídica em relação a esse novo processo, eu tenho certeza que a gente vai alcançar esses nossos objetivos. Então, os 5,8 dias hoje não é competitivo. Mas o que nós temos mais pela frente? Assim, só para detalhar muito rapidamente aqui, o TRS ele tratou de 4 fluxos, tá? O fluxo 1, de maior ocorrência, ele tem baixíssima intervenção estatal, canal verde para receita e sem inspeção do anuente, tá? Então, só para a gente fazer uma comparação aqui entre os modais, na média do fluxo 1, o modal aéreo ainda tem 5 dias para liberar uma carga. Aqui, a intervenção do Estado é mínima, né? Claro, o sistema Mantra, atualmente, ele disponibiliza a carga por qualquer coisa, então tem intervenção manual na prática, né? Mas, em tese, ele deveria ser um fluxo bastante fluido. E 5 dias, quando comparado ao 1,9 do modal rodoviário... Alguém falou alguma coisa? Está tudo bem com o meu som? Perdão. Tudo bem, Zambrano. É que eu ouvi alguém... Ok. Então, isso aqui é só para demonstrar. O modal aéreo tem que ser o mais rápido.
E é isso que a gente está buscando com o novo controle de carga, e eu já vou chegar nesse ponto. E aqui só para demonstrar as variações entre algumas unidades, para ver como é interessante a gente olhar o relatório e ver como que a gente pode trabalhar melhor cada uma das nossas etapas. Aqui um cronograma estimativo das entregas futuras do programa Portal Único, e eu gostaria de fazer um alerta muito importante. Essas projeções, elas se confirmam a cada 6 meses. A gente trabalha com essa visão de futuro aqui para o programa como um todo, mas eu só tenho a certeza a cada 6 meses, porque a gente planeja através da metodologia ágil, junto ao CERPRO, tudo aquilo que vai ser desenvolvido no próximo semestre, e é o que nós estamos fazendo neste momento com o CERPRO. No caso do controle de carga aérea, está passando por homologação, quase finalizando, né? Estamos na última semana e depois eu vou trazer mais detalhes a respeito. Então, no primeiro semestre do ano que vem, a gente pode esperar duas entregas que eu acredito que são bem aguardadas por vocês. O módulo recintos e o novo controle de carga aéreo, já substituindo o Mantra para voos regulares e integrado à ADI. Por que a ADI? Porque a do INPE ela ainda não está com muita utilização e ao longo de 2021 ela vai crescendo gradualmente e 2022 que a gente entende que deve haver uma migração massiva das operações de importação para a do INPE. Mas para já trazer de imediato ganhos para o setor aeroportuário, a gente já está integrando diretamente a ADI. Então, para os voos regulares, que representam aí, quem sabe, 95% do fluxo, vocês já não utilizarão mais o sistema Mantra ao final do primeiro semestre. Essa é a entrega prevista já para ocorrer na metade do ano que vem. E ele vai estar intimamente integrado com o módulo recintos, tá? E eu vou detalhar um pouquinho melhor agora essas duas entregas para vocês. Só quero chamar a atenção aqui que vocês percebam que a gente vai acumulando uma série de entregas, e o novo processo de importação, na verdade, ele envolve uma série dessas entregas que vão se acumulando a cada semestre, a cada ano. Então, a gente vai avançando com a possibilidade de fazer alguns ajustes, com a ajuda de vocês, que vão testando o sistema e vão nos trazendo insumos importantes para esses ajustes, para que lá no final, quando o programa estiver completamente entregue, ele atenda realmente à necessidade de todos nós. O módulo recintos, ele vai trazer uma grande revolução para os recintos alfandegados, porque ele vai substituir lá, e eu não vou me aprofundar muito na parte técnica, nem do recintos, nem do aéreo, porque vocês já ouviram muitas apresentações a respeito, tenho certeza, então não vou ficar me repetindo, tem até disponível na internet. Então, o que eu quero falar sobre o módulo recintos, basicamente, é que através dele a gente vai desobrigar, a gente vai reduzir as obrigações acessórias dos recintos alfandegados. E isso não vem sozinho, não. O módulo recintos ele é extremamente importante no âmbito do programa Portal Único, mas junto com isso está tendo uma grande revisão da norma de alfandegamento, que em breve vai desonerar bastante, simplificar bastante para os recintos alfandegados. E tudo isso reduz o custo de operação. Então, a Viviane estava comentando que, de fato, do modelo, isso pode ter impacto no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em vigor e que isso deve ser preservado, e de fato deve, né? Mas a gente tem que começar a pensar que a gente vai reduzir o custo, tanto com o módulo recintos como de outras simplificações e desonerações, e a gente vai aumentar significativamente o fluxo das cargas. Então, eu tenho certeza que essa mudança no modelo entre ganhar através da armazenagem, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor de que isso seja errado, é o modelo atual, né? É ganhar em cima da ineficiência e da burocracia. A cadeia toda ela está sujeita à ineficiência e à burocracia atual do Estado. Só que a gente está evoluindo, simplificando, se tornando mais eficiente, trabalho mais inteligente, mais silencioso, a exemplo do recintos, que a partir de uma integração de web service, o recinto vai trabalhar no seu próprio sistema, sem se preocupar em prestar informação para a Receita Federal, a manutenção. Eram mais de 100 relatórios, mais de 1.000 dados que estão sendo trocados por uma integração do sistema, que 24 eventos, cada um com um conjunto padrão. E de forma silenciosa, a concessionária vai trabalhar, vai registrar o que está acontecendo, entrou veículo, movimentei uma carga, entreguei uma carga, e isso vai ser transferido automaticamente para o Portal Único,
e a gente vai gerenciar risco da carga, a gente vai receber a própria recepção da carga no controle de carga da importação, no caso do aéreo agora, começando com o aéreo, através dessa integração automática. Então, isso simplifica, reduz o tempo, torna o trabalho da fiscalização mais silencioso, intervém menos no fluxo físico da carga, mas com uma capacidade ainda maior de atuar quando assim a situação exigir. Quando a gente tiver que ter uma presença mais enérgica, a gente vai ter muito mais informação, porque é através de um processo mais seguro que a gente consegue facilitar e simplificar para vocês. Então, esse é o módulo recintos, que junto com uma reforma no alfandegamento vai reduzir significativamente aí o custo de operação e, com certeza, quando aliado à entrega do novo controle de carga aéreo já no metade do ano, que vai utilizar, vai acabar com aquela digitalização para a manifestação vai utilizar essa mensageria, esse padrão internacional da IATA, o Cargo XML, a gente vai receber as informações antecipadas e não só a própria Receita Federal para trabalhar risco, para definir a própria, depois com a do INPE, para definir já o canal junto com o eventual órgão anuente, por uma inspeção conjunta, com redução de movimentação de tempo, com transparência num canal único da declaração de importação, indicando direitinho quem é que vai intervir naquela carga, e não hoje de uma forma separada que a gente não tem uma visibilidade clara sobre o que aconteceu com a operação. Então, utilizando exclusivamente a manifestação eletrônica, simplificando e automatizando uma série de etapas, com esse uso intensivo de gerenciamento de risco e business intelligence, e essa informação antecipada chegando para vocês dos recintos, o depositário recebendo a informação com 4 horas de antecedência, essa capacidade de programar uma logística mais inteligente, uma movimentação, eu já sei que essa é uma carga sensível, daqui a pouco é remédio, eu já sei onde eu vou colocar, ou eu já recebo a informação que essa carga vai ser fiscalizada pela Receita Federal, eu tenho que jogar lá na área de conferência. Enfim, tudo isso tende a revolucionar e mudar por completo o modelo da gente trabalhar, trazendo muito mais eficiência e reduzindo o custo. A gente espera reduzir para em torno de um dia, próximo de um dia, abaixo de 2, com certeza é a nossa meta para o novo controle de carga. Então, a gente sai daquele 5,8 para menos de 2, possivelmente próximo de um dia para a liberação dessa carga. Muda bastante, o modelo muda o custo para a operação, tem que mudar. Porque o objetivo do projeto são 2, reduzir tempo e reduzir custo. Reduzir tempo está na mão do novo processo, do novo sistema. Reduzir custo não está. Isso aí cabe a gente andar junto com a regulamentação, acompanhar, né, como a gente percebe que há essa preocupação da agência, né, e está aberta aí claramente ao diálogo com o setor para encontrar a melhor solução, né, que faça mais sentido. E aí, porque a decorrência de eu reduzir o tempo e o custo, que não está na mão da entrega do sistema, porque depende dessa reforma, por exemplo, uma coisa que preocupa um pouco é que, através do novo sistema do CCT, a gente vai acabar com o tratamento de carga, né? Então, esse tipo de coisa vai ter que ser dado soluções, né? Vai ter que se adaptar o modelo para se trabalhar. Só que o que a gente espera com isso? Poxa, o setor espera dobrar o fluxo de cargas aéreas nos próximos 2 anos. Então, eu vou deixar de ganhar de uma forma, eu vou passar a ganhar de outra, e todo mundo ganha com isso, e a gente amplia e muito a nossa participação no comércio internacional, especificamente nesse setor. No geral, a gente tem uma participação de 1,1%. Tá? Eu não sei especificamente qual é a participação no aéreo, mas eu acredito que seja abaixo disso, né, no mercado internacional. Por quê? Por causa da excessiva burocracia. Então, numa parceria extremamente importante entre Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia, compreendendo essa necessidade, como a Fabiana bem comentou na sua abertura, nós juntos estamos desenvolvendo esse controle de carga, mas a gente juntos vai ter que pensar, sim, nessas outras soluções para que a gente alcance realmente esse objetivo pretendido. E a gente sabe que é aguardado também uma atração significativa de investimento externo, que no momento que a gente se tornar competitivo, o Brasil pode se tornar um hub de distribuição para trânsito internacional das cargas da Europa para toda a América do Sul. Isso aí é uma ampliação ainda mais significativa do próprio fluxo das cargas. Então, a gente tem que pensar nisso tudo junto. Se a gente pensar separado, a gente não sai do lugar. A gente
eu dependo disso. Como não é assim o modelo, então eu não mudo aqui, e aí eu não alcanço nunca o resultado. Né? Então, não. É uma grande transformação, é uma reforma, é como se fosse uma reforma tributária ou administrativa que a gente espera que ainda saia. É importantes reformas estruturais para o crescimento econômico do nosso país, e a gente tem que ser otimista de que essas reformas vão ser enfrentadas pelo Congresso no curto prazo. Mas aqui no comércio exterior a gente está enfrentando já faz alguns anos e está na hora de começar a colher os frutos. Então essa é a grande expectativa para a metade do ano que vem. Agora, uma questão muito importante, pessoal. Nós já estamos em ambiente de treinamento desde maio deste ano, a primeira versão da manifestação aérea do CCT. Né? Vocês foram convidados a participar, a utilizar esse ambiente de treinamento. Tem toda a documentação lá da API, de como utilizar. Ela está disponível naquele endereço ali, mas é muito fácil. Bota no Google que vocês encontram, entra no portal único que vocês encontram lá, na parte da documentação, nos manuais. Então, a gente está procurando fazer o trabalho para que a coisa saia realmente, a gente alcance o melhor resultado possível. Mas, para isso, a gente precisa de vocês. A gente precisa da participação de vocês nos testes. A gente entende que é chato até, porque foge do fluxo de vocês, né, fazer esses testes no ambiente de treinamento. Mas a gente precisa que vocês nos digam, assim funciona, assim é legal, faz tal ajuste que de repente pode ficar ainda melhor para a gente. Né? O sistema que está sendo entregue agora, provavelmente dia 12. Oi, Alexandre, caiu no mute de novo, sem querer aí, eu acho. Olha, alguém está me sacaneando, está clicando mute, porque eu não estou clicando. Eu estou com essa dúvida também, só quer dizer que não fui eu, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado por avisar, me avisa mesmo, por favor. Então, como ele está na última semana de homologação, claro, tem alguns ajustes para serem resolvidos, em tese serão resolvidos em tempo, para a gente colocar no ambiente de treinamento dia 18 o fluxo quase completo do processo, para vocês testarem. Em termos de manifestação, nós estamos falando de 100%. Nós estamos falando de 100% já da manifestação sendo entregue. Então, para a companhia aérea, a gente carga, fazer esses testes, começar a ajustar o seu próprio sistema, porque, pessoal, a gente precisa compreender... Opa, eita, pulou lá para frente, desculpa. A gente precisa compreender a importância de vocês testarem os sistemas. A gente está entregando 100%, a gente priorizou entregar agora as funcionalidades do setor privado, dos intervenientes privados, para que vocês testassem, ajustassem os sistemas, nos avisassem de eventuais necessidades, para que a gente tenha o próximo semestre para entregar as funcionalidades nossas da fiscalização, que a gente despriorizou para que vocês pudessem testar e para que a gente pudesse, no final, garantir essa entrega mais aderente à necessidade. E, poxa, vamos lembrar da exportação, não impactou tanto vocês, impactou mais o exportador. Mas a virada de chave da exportação, quando se desligou o sistema legado, ela causou muito estresse naquelas empresas que não haviam se planejado e se adequado com antecedência. Né? E não é isso que a gente gostaria de ver para o novo controle de carga aéreo. Né? A gente tem que aprender com a lição dos outros, né? E muitíssimos. Alguns passaram semanas ou até meses sem exportar, porque não tinham acreditado que o sistema ia entrar e que ia ser uma virada de chave. E no caso do controle de carga aérea, é uma virada de chave. Na metade do ano que vem, vamos falar aí, provavelmente julho, ambiente de treinamento com sistema completo, e agosto, em produção. Aqui, ó, pessoal, isso ainda não está garantido. Tá? Estou falando provavelmente. No início do ano que vem, nós vamos ter fechado o acordo com o CERPRO do desenvolvimento e a gente vai anunciar o cronograma certinho para vocês. Por enquanto é uma estimativa. Tá? Então, vamos dizer lá, em agosto do ano que vem, todo voo regular não vai mais utilizar o Mantra, vai ser exclusivamente EAWB, pelo novo controle de carga. É uma virada de chave. Então, a gente tem que garantir que todo mundo esteja pronto para essa virada de chave. E por isso a gente priorizou as funcionalidades de vocês. Aproveitem. Vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar, vamos pensar nos principais desafios agora que a gente tem pela frente, especialmente em relação ao controle de carga aérea.
né? Esses benefícios, como eu falei, esses objetivos, reduzir custo, reduzir tempo, depende da harmonia entre o novo processo que foi construído, passou com a ajuda de vocês, pública, começou a ser construído o sistema, vai ser entregue agora na metade do ano que vem, né? Depende ali, claro, o sistema ele consta sempre com restrições orçamentárias, mas especialmente de equipe de desenvolvimento do cérebro. Mas não é o caso do primeiro semestre do ano que vem, porque com essa parceria entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia, eu não estou vendo muita margem para isso aqui não se concretizar. Acredito que vai se confirmar realmente, como a gente está prevendo, no início do ano a gente comunica adequadamente. Mas também da legislação. A Receita Federal já está trabalhando na nova instrução normativa para dar validade jurídica para o novo processo, para o novo sistema, e todos os demais devem fazer o mesmo, e que bom, né, que a gente vê que a regulamentação da tarifação também está andando no mesmo sentido. O grande desafio aqui para a gente é essa adesão também das companhias aéreas, dos agentes de carga, especialmente nesse teste do ambiente de treinamento. E o depositário também tem suas disponibilidades, todo aquele fluxo que eu mostrei antes está disponível para teste a partir aí do final da próxima semana ou na outra no máximo. Tá? A gente vai comunicar adequadamente. Então a gente precisa que todo mundo teste. A gente já está com 80% do sistema pronto, o que falta é basicamente coisa para a Receita Federal do processo, e a gente precisa dessa validação de vocês para virar a chave, provavelmente em agosto. A outra preocupação é essa questão do objetivo relativo à parte financeira e da cultura do setor, que se acostumou com a ineficiência do Estado, né, e precisa aculturar agora diferente para seguir um novo modelo, um novo processo, e aí a gente tem que pensar em como que a gente vai alcançar essa solução, e estamos à disposição e abertos para o debate para que a gente possa construir junto essa solução. E, por fim, desempenho do modal rodoviário, por incrível que pareça, passa a ser o benchmarking aí para a gente ultrapassar com o novo controle de carga aéreo, e eu tenho certeza que a gente vai ultrapassar. A gente está trabalhando com muita seriedade, a equipe aí liderada pelo João está de parabéns, e eu agradeço muito pela participação de todos os demais, por essa parceria com o Ministério da Infraestrutura, que tem sido fundamental, contribuição da IATA, de todos os recintos aeroportos, os agentes de carga, companhias aéreas, que têm se envolvido com o processo, participado de reuniões, participado da construção das soluções. E é por isso que a gente tem tido sucesso, e eu quero agradecer imensamente aí, essa ajuda, e dizer que é só assim que a gente pode continuar transformando o comércio exterior brasileiro. Espero ver no futuro próximo uma participação muito maior das empresas brasileiras no comércio internacional. Muito obrigado. Finalizo por aqui a minha apresentação. Obrigado novamente pelo convite, Fabiana, Carla. Obrigado. Obrigada, Zambrano. Obrigada, João. Agora vamos chamar o Rafael Cunha, Anderson e Leandro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles vão apresentar o estudo que foi realizado em parceria com a SAC, o diagnóstico da carga aérea, e também, ao final, vai ser feita a apresentação do novo módulo no Horus, do Horus Carga Aérea. Também gostaria de informar os senhores que já está disponível na página do Horus, todo o estudo que foi realizado, que será apresentado agora, todo o estudo que foi realizado, e também, ao final, como eu disse, a ferramenta de pesquisa também do Horus. No chat a gente tem recebido muitas solicitações para envio das apresentações, só para informar também que o vídeo com a gravação do webinar também vai estar disponível na página do Horus. Rafael, pode iniciar. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para o Anderson começar a apresentação, e eu vou iniciar. A maioria da apresentação é ele que vai fazer, então fica mais fácil dele fazer esse controle. E aí, Rafael, apareceu aí? Apareceu, perfeito. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Rafael, né? A Carla já me apresentou também meus colegas que vão apresentar comigo. Pode passar para a próxima, Anderson. Bom,
Aqui é só uma apresentação clássica que a gente faz, tá? Explicar um pouco do LabTrans, né? O LabTrans é o Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente trabalha aí com estudos de transporte e logística já há 20 anos aí no setor, né? Em todos os modais. E a gente aí tem uma cooperação técnica aí, já um segundo ciclo de cooperação técnica junto com a Secretaria de Aviação Civil, com estudos, né, de planejamento logístico para o setor aéreo. Aí um exemplo, né, de uma agregação de todos esses dados envolvidos e de vários documentos, né, que foram feitos ao longo desses anos e que estão sendo desenvolvidos também, estão ali no portal Horus, né? Inclusive o Leandro Kinzeski vai apresentar depois aqui no final da apresentação a nova aba, né, sobre carga aérea, que vai ter tudo que foram desenvolvidos na fase de carga aérea para a cooperação e que vão estar disponíveis já para ser baixado. Pode ir para a próxima, Anderson. Só lembrando, eu queria já agradecer toda a equipe, né, que participa com a gente nesses estudos. É uma equipe. O LabTrans ele possui um pouco mais de 300 colaboradores, né, entre bolsistas de graduação, mestrado, doutorado, professores. São equipes multidisciplinares, né? E a equipe que trabalhou nesse projeto aí foi um trabalho bem árduo e resultados bem interessantes, né? Então, só o conteúdo aqui da apresentação, né? A gente tem aí um pouco do exemplo de como é que foi esse processo de construção, né? A parte metodológica, inclusive. Depois a gente tem um diagnóstico da demanda, né, da carga doméstica e internacional, e com esse diagnóstico também a gente apresenta uma projeção de demanda, né, de 30 anos. Na carga doméstica ainda a gente teve aí a felicidade de conseguir construir a matriz OD, né, de real origem e destino da carga e ter a tipologia, né, dessa carga, que é um dado inédito, né, para o setor, que vai ser apresentado também na sequência. A gente também fez o diagnóstico da infraestrutura, né, e com esse diagnóstico da infraestrutura desses aeroportos que a gente identificou aí como função cargueira, ou que a carga tem uma grande importância para esse aeroporto, a gente conseguiu executar aí, através de questionário e outras coisas, esse diagnóstico e também uma avaliação da capacidade, né, atual e futura. Depois a gente aí conseguiu desenvolver um diagnóstico de procedimentos operacionais, né, processo da carga aérea doméstica e internacional, tanto de importação e exportação. Foram vários processos mapeados e conversa com todos os agentes do setor. Com todo esse diagnóstico desenvolvido, a gente consegue desenvolver aí, apresentar algumas conclusões, né, inclusive com uma matriz SWOT, né, uma ferramenta bem conhecida aí que facilita os principais pontos desenvolvidos, e também através de relatório A3, com relatório de causa e efeito, e também projetos, né, estruturantes para próximos passos para continuar esse desenvolvimento aí, né, a SAC ter esse material rico para continuar esse belo trabalho aí do desenvolvimento da carga aérea no Brasil. E também depois vai ter o lançamento do Horus Cargas, né, que já está no ar, mas o Leandro vai apresentar aí com bastante detalhe como é que é essa interação aí que está na página, que está bem interessante. Pode passar, Anderson. Beleza. Acho que vai falar mais alguma coisa, Rafael? Eu posso... Não, eu só ia passar a palavra para si, então pode ficar à vontade aí. Então tá. Obrigado, Rafael. Agradeço também as apresentações anteriores. Acho que elas vão complementar muito do que o diagnóstico conseguiu detectar, né? Então, primeiro, essa primeira parte aqui, como foi esse processo de construção do diagnóstico? Então, teve participação, né? Eu queria agradecer também todo mundo que participou, né? A gente teve visitas aos TECAs internacionais, teve visitas aos TECAs domésticos, aplicou questionário, então bastante gente que está aqui na apresentação recebeu esses questionários, respondeu, atendeu ligações nossas com dúvidas, né? Então, entrevistas também que a gente realizou presencialmente. A gente tinha algumas outras entrevistas e visitas agendadas para esse ano, e infelizmente por causa da Covid, a gente teve que substituir, né, ou cancelar. Mas só para agradecer os dados que vocês enviaram para a gente e que isso foi muito engrandecedor para o nosso trabalho, né? Então, a parte de coleta de dados, né, o que a gente trouxe para o nosso diagnóstico, né? Através desse questionário online que a gente aplicou, as visitas técnicas, as reuniões técnicas que eu já mencionei, documentos e fontes oficiais dos setores público e privado, também foram consultas bem importantes, o ordenamento jurídico brasileiro, também muito importante na parte de procedimentos, né? Então teve a apresentação da ANAC, da Receita Federal também, que trouxe um pouco disso aqui,
Informações complementares em fontes jornalísticas também trazem algumas informações importantes, né, do setor, né, mais aplicado, né, também de algumas informações internacionais também, né, de como está funcionando o processo do benchmark internacional. Com todos esses dados que a gente coletou, nós produzimos 8 relatórios. Então, esses relatórios eles vão estar disponíveis, né, ou já estão disponíveis lá no Horus Cargas, né? Então depois o Leandro vai apresentar. A apresentação ela não vai entrar em detalhe em nenhum ponto, ela pretende mais despertar o interesse, né, para que vocês entrem lá no Horus Carga, baixem o relatório e analisem lá o documento com todas as suas análises aprofundadas, né? Então, começando aqui sobre iniciando, né, nossa apresentação com o diagnóstico da demanda, alguns fatores que impulsionam, né, a carga, né? Então, uma introdução aqui. O crescimento econômico, claramente, né, quanto maior o PIB, né, mais a pujança econômica faz com que as cargas se movimentam globalmente ou domesticamente. A globalização, né, então, acordos entre países, facilitação de comércio, isso impulsiona a carga aérea também. Estratégias lean das empresas, né, então, estoque enxuto, entre outras, também fazem com que essa carga tenha que se movimentar mais para produzir o produto final para quem for consumir ele, né, para quem for comprar o produto final. E o e-commerce também, recentemente, com a pandemia, a gente vê isso, a importância cada vez maior, né, desse mercado, e também é um mercado bem interessante para a carga aérea, né. A demanda doméstica, né, então um pouco do histórico dela. Ela vem se comportando, né, dá para perceber bastante, né, onde nos anos de uma crise de econômica ou nos anos em que a economia estava mais acelerada, ela vem, sobe e desce, né? Então, ela tem esse comportamento bem vinculado com a economia. Aqui, uma característica importante da carga doméstica é que ela, predominantemente, ela é transportada por porão. Então, 71%, segundo dados da ANAC, transportada por porão, enquanto que 29% por aeronaves cargueiras. E aqui do lado direito, no gráfico aqui de baixo, são os principais terminais que mais movimentam carga doméstica, né, no Brasil. Então, Guarulhos com 224 mil toneladas, seguido por Manaus, Brasília e São Paulo. Então, quando a gente começou a analisar a demanda, a gente viu que a gente não tinha o dado completo, né, para fazer uma análise mais aprofundada de como se comporta esse mercado, né? Então, o que a gente tinha são dados muito importantes da ANAC, né? Então, históricos, né? Um histórico bem grande de movimentação de carga, só que somente o volume da carga, né? Então, só o volume em quilos da carga movimentada entre aeroportos. Quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que isso não era o suficiente para o nosso diagnóstico, né? E a gente foi atrás de um outro dado. A partir daí, a gente entrou em contato com a Secretaria de Fazenda. O primeiro contato foi aqui com a Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, com alguns estudos em cima do documento de CTE, e a gente viu que esse documento, ele trazia muitas informações que eram muito ricas, né? Então, a partir da análise desses documentos, a gente conseguia tirar a real origem e a real destino dessa carga, também o tipo da carga, né, através de um processamento de dados, a gente consegue analisar, e com isso a gente também tem a área de influência para a carga doméstica do aeroporto, né, da onde que vem a carga que embarca ou desembarca de cada aeroporto. Então, teve um processo de coleta bem grande, né, então agradecer a Secretaria de Fazenda também que disponibilizaram os dados à SAC, também com um processo de comunicação foi bem efetivo. A parte de tratamento e processamento de dados, são muitos dados, né, então já vou trazer alguns números, e a parte de agregação dos dados, para fazer com que seja possível trabalhar com ele e analisar, né. Então, a primeira agregação que a gente fez foi uma agregação geográfica, então, por regiões. Aqui a gente utilizou as unidades territoriais de planejamento da SAC, as UTPs. Então, cada UTP tem um grupo de municípios, né, agregados pela economia local e outras regras. E também agregação por grupos de carga. Então, a gente agregou por 12 grupos de carga. Com isso, então, alguns números, né, que eu já falei. Então, foram mais de 8 milhões de documentos CTEs analisados. Nesses documentos, tinham ali, né, os tipos de carga desagregados, né, mais de 50 mil tipos únicos de cargas identificados. Não dá para ver que a carga aérea é uma carga muito heterogênea, né, então
uma característica bem interessante da carga aérea. E com isso, né, nessa análise de agregação, a gente conseguiu produzir 94 mil linhas de desejo processadas. Então, aqui no lado direito, a gente tem o nosso mapa de linhas de desejo. Então, aqui é agregado todos os tipos de carga. Aqui o mapa, por enquanto, né, nessa apresentação, ele é fixo aqui, né, a imagem e tal, mas dá para entender que está atendendo, né, a carga aérea chega em vários cantos do Brasil, né, alguns lugares com volumes maiores, outros com volumes menores. Mas lá no Horus, né, daqui a pouco o Leandro vai apresentar, vai ter uma ferramenta bem legal de consulta e dá para fazer umas consultas mais interessantes lá. Então, selecionar determinada UTP e ver que tipo de carga vai estar sendo movimentada lá, né. Então, continuando aqui um pouco, quais são os tipos da carga, né, outra informação que o CTE nos dá. Então, o perfil da carga doméstica, cerca de 23% são produtos industrializados. A gente tem uma participação bem grande também de carga postal, depois produtos eletrônicos, veículos, medicamentos e produtos perecíveis, né? Então, aqui do lado também a gente tem uma outra forma de consulta, que é as linhas de desejo por tipo de carga. Então, a gente consegue ver um comportamento diferente para cada tipo de carga, né? Então, dá para perceber isso bem. Então, para produtos industrializados aqui, carga postal, veículos e suas partes têm um comportamento também um pouco diferente. Enfim, então cada tipo de carga traz a sua informação, o seu comportamento, que está vinculado à economia local, né, de movimentação de carga. E também a gente consegue produzir as áreas de influência do aeroporto, né? Então, aonde que realmente vem essa carga, em que aeroporto ela embarca, né? Então, uma informação importante é que cerca de 90% da carga fica na região do aeroporto, só que ela espalha bem, né? Então, vem pouca carga aqui do canto, por exemplo, aqui Rio Grande do Sul, mas ainda embarca lá em Porto Alegre, né? Então, ela espalha bem a área de influência, apesar de ser concentrado a carga o grande volume perto dos aeroportos, né? Mas aqui são só exemplos dos mapas que podem ser gerados e da análise que pode ser feita, né? Então, a projeção de carga doméstica, a gente utilizou essa nova matriz OD, a gente utilizou os dados históricos da ANAC, e para produzir essa projeção, a gente fez a relação com as variáveis, né? Então, PIB de origem, PIB de destino, combustível, distância, número de empresas. Com isso, a gente produziu essa projeção, dando uma lupa aqui, né? Então, um retorno da movimentação do Covid ali entre 23, 24, 25, cada tipo de carga vai variar um pouquinho, né? E a taxa média de crescimento em torno de 1,42% ao ano, e cada tipo de carga também tem sua taxa de crescimento variando um pouco, né? Então, destaca aqui uma taxa de crescimento interessante que a gente conseguiu no modelo, que a gente viu isso também nas visitas técnicas, que é o produtos alimentícios, que incluem aqui, né, cargas de alto valor agregado, como vinhos, cervejas, né? Então, recentemente está aumentando bastante, junto com o e-commerce, não deixa de ser uma carga de e-commerce, né? Agora, entrando na demanda internacional, então, uma coisa que o Alexandre falou, aqui a gente é uma das maiores economias do mundo, mas em carga aérea a gente ainda está um pouco atrás, né, em relação ao mundo, né? Então, se a gente comparar o mundo, a América Latina, onde a gente se encontra, movimenta em TKU apenas 2,6% da carga mundial. Quando a gente olha daí a América Latina, a gente vê a nossa liderança. Então, o Brasil lidera na América Latina, em segundo lugar a Colômbia e o Chile, né? Então, apenas uma contextualização sobre onde o Brasil está, né, nesse cenário mundial. Então, a demanda ela se comporta muito parecida com a demanda doméstica, né? Então, com essas sobes e desces da economia, né, e crises mundiais e outras crises que acabam batendo, né, ou melhorando a economia. Só que ela tem uma característica um pouco diferente da carga doméstica, que ela tem um pouco mais de carga de cargueiros, né? Então 35%, chegou a 42% em 2017. E uma característica diferente da carga doméstica também é que ela é muito mais concentrada. Então são poucos aeroportos que movimentam quase que a totalidade da carga internacional. Então, muito concentrado em Guarulhos e Campinas, com uma característica mais cargueira, de aeronaves cargueiras, né? Galeão e Manaus. Então, aqui é os mapas das linhas de
das rotas, né? Então, não necessariamente são os principais países, né? Mas sim as rotas de carga, né? Dos dados da ANAC. Quando a gente olha os principais países de exportação, o principal parceiro é os Estados Unidos, então com 4,8 bilhões de dólares e 46 mil toneladas. Na importação, vem muita carga da Ásia. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, a gente não vê, né? Mas o que acontece? Essa carga da Ásia, eles acabam indo para um aeroporto lá da Europa, e daí fazem a conexão para vir para o Brasil, né? Então, é natural isso, né? Então, mas na importação, a gente tem bastante carga da Ásia. Alguma carga de exportação também indo para a Europa, principalmente frutas, né? E isso impacta também aqui no nosso perfil da carga, né? Nossa carga de exportação, ela tem um valor agregado menor, se a gente for aqui olhar o número, né? Então, 56 mil dólares por tonelada, enquanto que a importação são 137 mil dólares por tonelada, né? Então, é mais que o dobro, né? O valor agregado da carga, né? Isso porque a gente exporta bastante produtos, frutas, no caso, né? Entre outros, para países da Europa e para os Estados Unidos. Enquanto que a gente importa muito produto da Ásia, né? De alto valor agregado, celulares, computadores, peças, né? Enfim. Sobre a projeção de demanda internacional, então a gente utilizou os dados do Comextat, então lá tem separado por tipo de carga, então qual o tipo de carga que é importado e exportado, os dados da ANAC como histórico, então a movimentação internacional projetada através com as variáveis de PIB de origem, PIB de destino e do câmbio, ela nos indica um retorno de Covid, né, entre 2022 e 2025, e ela tem uma característica, né, então o nosso modelo, ele apresentou que a carga de exportação ela vai crescer mais do que a carga de importação. Por quê? Porque recentemente a gente teve o dólar, né, a variação do câmbio, ela está mais benéfica à exportação, e as instituições que dão esses dados para os nossos modelos, né, elas indicam que essa taxa do câmbio vai continuar por um tempo. Então, aqui a gente tem um retorno mais cedo um pouco para exportação e um pouco mais tarde para importação. Então, a taxa média de crescimento de 3,3% para exportação, então puxados pelo principal tipo de carga exportada, e a importação 0,97% ao ano. Entrando agora na infraestrutura. Aqui a gente teve alguns desafios, que foi a falta de dados. Então, a gente implementou a parte de coleta de dados, com isso a gente conseguiu gerar, né, as análises de infraestrutura dos terminais, então saber qual o terminal, onde se localiza o terminal, quais os terminais domésticos que são, qual a infraestrutura realmente que existe naquele aeroporto para carga. Então isso a gente complementou também com as visitas, né, então a gente teve que ir atrás desse dado primário, né, a gente teve que ir na fonte primária para conseguir fazer essa avaliação. Algumas avaliações mais gerais de capacidade, né? Então, a gente viu, né, já a demanda atual para a doméstica, ela já estava entrando, já estava ali dentro da capacidade, né? Ela não tinha nenhuma folga. Então, a gente conseguiu ver isso também nas visitas em Brasília, por exemplo, em Manaus, e isso bate um pouco com o que a Viviane falou, que a característica regulatória da doméstica é diferente da carga internacional. Então, a doméstica ela fica realmente mais próxima ali da demanda, e logo que a demanda aumenta, a carga doméstica, né, as companhias aéreas, elas têm mais liberdade para, por exemplo, alugar uma área maior, ou também elas trabalham com franqueados, né, então também tem uma certa facilidade aqui em adaptar essa demanda. Isso a gente já viu, né? A gente recebeu notícias recentemente de ampliação de terminal doméstico em Brasília, verticalização em Curitiba, mudanças de terminais domésticos em Manaus. Então, isso já está tendo uma atuação aqui para a gente não chegar aqui no futuro estourando a demanda, né? Então, já está tendo uma movimentação aqui que a gente considera benéfica, né? Para a carga internacional, daí é um pouco diferente. Então, a Viviane já falou, o Alexandre já falou também, tem toda a questão regulatória, a questão das concessões. Então, teve um investimento grande das concessionárias na carga de importação, no terminal de importação. Na exportação, por outro lado, por conta do subsídio cruzado, né? Então,
as concessionárias a gente viu que elas deram um pouco mais de atenção para a importação, né? Então, aqui a gente também consegue ver isso pelo diagnóstico, né? Pelos resultados que a gente conseguiu da aplicação dos modelos de capacidade. Então, um índice interessante de carga internacional, a gente possui aqui Brasil como um todo, tá? Tudo isso aqui é Brasil como um todo, cada terminal tem a sua realidade. Carga internacional, 1,04 metros quadrados por tonelada, então isso é a área disponível para movimentar uma tonelada, e para carga doméstica, 0,19 metros quadrados por tonelada, então dá uma diferença bem grande. A gente sabe que é outra realidade, né? Então, Alexandre já comentou, Viviane já comentou também, mas como benchmark internacional, também a gente tem os Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa muito parecida com o que a gente fez, perguntando área, movimentação, enfim, eles possuem o índice lá de 0,26 metros quadrados por tonelada. Então está aqui no meio termo entre os dois. Diagnóstico de procedimentos. A partir de todos esses dados que a gente levantou, a gente conseguiu mapear os procedimentos, nós fizemos um mapeamento em BPMN, então, do processo doméstico, do processo internacional, também a parte de licenciamento, controle aduaneiro, logística da carga. Então, tem alguns outros processos específicos, trânsito aduaneiro, remessa expressa, Zona Franca de Manaus, internação e internamento também é um processo totalmente diferente do resto do Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui em nenhum deles, né? Acessando o relatório tem tudo lá. A gente produziu, né, fez análise e produziu também o fluxo processual de como funciona isso, né? Isso para ter como um diagnóstico, né, uma fotografia como funciona agora. A gente sabe que vai mudar, né, o processo vai mudar com CCT importação, tem várias melhorias que estão vindo por aí, o Alexandre já comentou também. Então, o processo ele é vivo, né, então ele acaba tendo mudanças com o tempo. E conclusões e próximos passos. A gente produziu, o Rafael já adiantou, uma matriz SWOT. Aqui eu trouxe alguns pontos, né, nós trouxemos alguns pontos que a gente acha válido falar aqui. Então, começando sobre as forças, a integração documental que já existe na DUI, e o Alexandre já comentou, vai entrar na DUIMP, né, no novo processo, também com o CCT Carga, né? Iniciativas por parte de órgãos de controle, de atualizar os sistemas informatizados de acompanhamento da carga, então a gente já teve também as apresentações sobre isso. Instituição e ampliação do programa OER também, que é um programa muito importante, né? Então facilita bastante a certificação dos importadores e exportadores. Uso de novas tecnologias e sistemas fiscalizatórios documental remoto de carga, então uma característica bem legal que a gente teve contato também foi com a fiscalização documental da Anvisa, então não precisar quem faz essa fiscalização estar alocada lá naquele terminal, mas conseguir distribuir, né, esse trabalho para vários atores, várias pessoas que trabalham naqueles órgãos, né. O ambiente de concessões aeroportuárias para operação de iniciativa privada, então a Viviane já comentou também, é uma força, é um benefício, né, a gente nota que quando o aeroporto é concessionado, a infraestrutura tende a melhorar. Agora, as fraquezas. Legislações e normas não padronizadas, isso a gente viu para a carga doméstica, né? Então, cada estado cobrando de uma forma diferente e fiscalizando de uma forma diferente, isso também não é uma fraqueza do setor. Uso de documentos impressos e processos manuais, então, muito documento impresso, muita assinatura, muito reinserção de dados em vários softwares, né? Enfim. Escassez de base de dados e informações sobre o setor. Então, isso a gente percebeu também quando a gente foi fazer esse diagnóstico. Sistemas isolados e por interação, já comentei. Falta de rastreabilidade e monitoramento da carga aérea em tempo real. Quando que essa carga vai chegar? Que tipo de carga? O Alexandre comentou, é interessante saber que tipo de carga está vindo, se ela vai precisar de uma infraestrutura especial para ela, né? Então, a gente percebeu que ainda tem um pouco essa falta de rastreabilidade. Falta de atrativo para investimento nas instalações de carga de exportação, né, muito devido ao que a Viviane falou, por conta do subsídio cruzado. Cobrança de tarifas aeroportuárias extras não regulamentadas também, né. Limitada utilização de disposição de segurança para a carga doméstica. Oportunidades, ampliação de programas de facilitação do comércio exterior, então acordos, né, entre países, isso facilita, né, a carga a se movimentar.
Previsão de implantação de sistemas de análise de risco e gestão de dados, o Alexandre comentou. Tendência de crescimento do e-commerce, desequilíbrio da matriz de transporte, então muita carga transportada por modo rodoviário que poderia ser transportada por modo aéreo. Padronização de procedimentos tributários exercidos em nível estadual, então uma oportunidade nessa reforma que é tão esperada por todo mundo, né? A gente vê como uma oportunidade. E multimodalidade de alguns players do mercado, então essa entrega ponta a ponta, origem e destino, é uma oportunidade também para o setor. Então, ameaças, faltas de investimento e inovação, perda de competitividade com outros modos de transporte, né? O Alexandre comentou, né, a diferença do rodoviário para o marítimo, os tempos que estão lá, né, de liberação da carga, índice de concentração da movimentação de carga aérea, então alguns aeroportos movimentando muita carga, principalmente para o internacional, elevados impostos sobre combustíveis, índice de concentração elevada no segmento das companhias aéreas, ocorrência de atividades ilícitas ou que gerem riscos à segurança, né? A gente teve alguns casos recentemente. Por fim, a gente estruturou todos esses resultados do diagnóstico e fraquezas e oportunidades em relatórios A3 que buscam, a gente fez várias reuniões internas na equipe, para buscar essa causa raiz, né, o que pode ser feito para melhorar, então, cada problema desse. Também com algumas ações, a gente estruturou isso em planos e projetos estruturados, já está na mão da SAC, né, então a gente fez em conjunto com eles também, então provavelmente aí nos próximos meses a gente já tem algumas novidades quanto a isso. Gostaria de agradecer todo mundo, toda a equipe também que participou desse diagnóstico, e passar a palavra para o Leandro, que vai apresentar o Horus Cargas. Opa, show, Anderson. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos sim, Leandro. Pode ficar à vontade. Vou compartilhar aqui. Puderem confirmar aí quando tiver ok. Confirmado aqui, já estamos vendo o Portal Horus. Maravilha, beleza. Bom, pessoal, eu sou o Leandro Kingerski, do LabTrans. Sou o líder técnico aí do projeto do Horus, né? Vou mostrar hoje para vocês aí de primeira mão aí o módulo novo que o Horus ganhou, que é o Carga Aérea. Estou aqui mostrando o trabalho feito aí por muitas mãos aí, né? Toda a equipe nossa de desenvolvimento e principalmente a equipe de estudos aí, o Rafael, o Anderson, que apresentaram esses conteúdos anteriormente. O pessoal do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria, a equipe da Carla, Fabi. Bem, antes de entrar aí diretamente no assunto do carga aéreo, só para fazer uma contextualização do que é a plataforma Horus, né? É um projeto aí que nasceu em 2014, tá? A gente iniciou o desenvolvimento dele em 2014 e em 2015 a gente fez o lançamento da primeira versão do Horus, né? A plataforma Horus, ela é um conjunto de vários sistemas, na realidade, que atendem às diversas demandas e às necessidades da secretaria. Então, assim, diversos desses sistemas aí são sistemas restritos, né? São sistemas que apoiam no dia a dia do trabalho aí do pessoal da secretaria, possibilita diversas consultas e informações, e o nosso carro-chefe aí, que é o sistema gerencial, né? Que é o sistema público aí, onde tem diversos tipos de informação ali que são disponibilizadas para o mundo, né? Eu puxei um relatório aqui, desde 2017, a gente até hoje, né? Até o dia de hoje, a gente já teve cerca de 660 mil acessos, né? Então, já teve mais de 500 mil aí de pessoas entrando no Horus e buscando informações ali dentro. E somente nesse ano, a gente já chegou no número de 220 mil pessoas, aproximadamente, acessando o sistema. Então, ele vem numa crescente aí, né? Acabou virando uma vitrine até aí do setor de aviação brasileiro e para o mundo, né? A gente encontra diversos acessos de estados aí do Brasil e também de vários países do mundo, né? Então, é algo bem interessante, também é um produto que a cada vez mais vem evoluindo mais e trazendo mais informações interessantes e mais usuários com isso, né? Então o módulo de carga aérea aqui, até antes de eu começar, eu vou até convidar vocês aí
acessarem horus.labtrans.ufsc.br, que é o nosso endereço oficial aí, e vocês colocarem aí, assinarem a nossa newsletter, pois como o sistema está sempre em constante evolução, aí a gente sempre está trazendo coisas novas, vocês vão ficar sabendo, assinando isso aqui, vocês vão ficar sabendo dessas novidades aí de primeira mão, chegando no e-mail de vocês, beleza? Eu vou então para o módulo das cargas aqui, só um instante. Ok, então o módulo de carga aérea recebeu, né, o Horus recebeu essa opção nova aqui, onde ela tem duas opções, né? Clicando diretamente aqui, a gente cai numa página informativa, né, sobre a pesquisa que foi feita, todo esse trabalho apresentado anteriormente pelo Rafael e pelo Anderson, né? Então aqui a gente tem uma breve descrição aí do que é, né, esse trabalho, e a seguir aqui a gente também vai colocar o vídeo aí desse nosso webinar, vai estar disponível aqui também no sistema, né? Assim que a gente compilar aí o vídeo e subir isso para o sistema. Então, por enquanto, aqui a gente tem, né, os dados completos dessa pesquisa, já de primeira mão aqui, clicando, a gente já baixa um arquivo com um zip ali, com diversos arquivos. A gente tem os relatórios que foram comentados aí, né? Deixa eu botar para baixar aqui. Tem os diversos relatórios aí separados por metodologia, análise de demanda, diagnóstico da infraestrutura, diagnóstico dos procedimentos operacionais, benchmark internacional, análise de aspectos regulatórios e a matriz OD doméstica, né? Então, cada documento aqui ele é um PDF, já estão todos disponíveis aí. Podem ser feito download, né? Tem bastante conteúdo aí do que foi apresentado no webinar. Bem, em relação ao arquivo dos dados completos, a gente é um arquivo que vem com, na verdade, 5 arquivos dentro ali, né? Onde tem toda a base de dados aí que foi levantada durante esse processo aí, essa pesquisa que foi realizada, tá? Bem, só para contextualizar, né, quando a gente está falando aí, a gente está comentando de total aí de 771 UTPs, né? Vou abrir o nosso mapa, tudo vai ficar aí mais claro, né? O que a gente está propondo, o que a gente propôs aqui, então, né? A gente pegar o resultado dessa pesquisa, esses dados aí com grande valor que tem, né? E aumentar ainda mais esse valor dele, oferecendo diversas funcionalidades ali que possibilitam a gente poder realizar cruzamento de informações, buscar nessa base gigante aí que a gente tem as informações de uma forma simples e objetiva, né? Então aqui, de cara, quando a gente abre o mapa aí do carga aérea, ele vem o mapa do Brasil aqui, né? E vem com as UTPs, com as regiões aqui, com a camada de regiões já sendo apresentada, né? Então, aqui a gente está falando em 771 regiões que tem aqui no Brasil, né? Para fazer esse estudo. Vocês podem observar que o ano de referência aqui a gente comenta 2018, pois os dados são relativos ao ano de 2018, né? Essa movimentação de carga que aconteceu. Contudo, essas regiões aqui, elas tiveram uma atualização em 2020, né? Então, é o que tem de mais atual aí que vem sendo... Bem, primeira interação aqui, o usuário pode chegar aqui e clicar em uma UTP e ele vai buscar, primeiro ali, quais são, né, o total de movimentação. Então, ele já traz um quadro informativo aqui com o indicador onde apresenta qual é o total movimentado, né, dentro daquela UTP de Brasília, né? Dentro desse total aí de quase 20 mil toneladas, o que a gente vê, né? A gente vê um ranking aqui agrupando o ranking, né, do maior movimentação para o menor, considerando os tipos de carga, né? Quando a gente fala em tipo de carga, a gente tem 12 tipos diferentes, né? E que estão todos aqui disponíveis pelo filtro. No caso, por padrão, o sistema traz todos selecionados, né? Então, o usuário já entra vendo a situação geral, independente desse tipo de carga. E daí, além, né, desse ranking, desse conteúdo sendo mostrado detalhadamente
por tipo de carga e de maneira ranqueada, a gente também tem as principais, um top 3 aí das principais linhas de desejo que foram transportadas dessa UTP que foi selecionada. Então, a gente vê aqui que Brasília teve uma movimentação maior entre Brasília e Rio de Janeiro, em segundo ficou São Paulo, né? E em terceiro ficou Manaus. Bem, como a gente tem uma grande quantidade aqui de UTPs para serem encontrados aqui, então a gente oferece esse filtro aqui que facilita muito para o usuário poder encontrar a informação, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, vou começar a escrever aqui Manaus, deixa eu corrigir isso aqui. Então conforme a gente vai escrevendo, ele vai filtrando os conteúdos, né? E mostrando diretamente no mapa essas informações, né? Então, esse é o grande ganho também que a gente consegue trazer, geoespacializar essas informações que a gente viu até então em relatórios, né? Em imagens, de uma forma dinâmica aqui, que o usuário consegue, com poucos cliques, chegar na informação que ele quer. Então, vamos pegar o exemplo de Manaus aí que estava comentando. Aquele comportamento, então, ao selecionar a UTP, a gente consegue ver todas as linhas que existem para aquela UTP, tanto que chegam nela quanto que saem, né? Então, aqui é importante comentar que o sentido é ambos, né? Só para dar uma noção ali de quantidade, de volume de dados que a gente está falando, né? Comentei que são 771 UTPs aqui, e a gente tem um total de pares aqui, entre essas UTPs, de 19, quase 20 mil pares de movimentação, né? E se for num nível mais detalhado, a gente chega a 25 mil linhas de desejo, considerando origem e destino de forma separada, tá? Então aqui o sistema ele consegue trazer com uma dinamicidade, uma eficiência, assim, uma performance muito boa, considerando esse grande volume de dados que a gente tem. Bem, então com o Manaus aqui selecionado, dando um zoom aqui, a gente consegue perceber a diferença entre a espessura das linhas, né? Então, o que acontece? É importante também comentar que todos os dados, sempre quando está aplicado algum filtro, algum evento do usuário aqui, que muda a informação que está sendo apresentada, toda essa informação ela é recalculada e reclassificada em novos grupos, onde fica separado aqui na legenda, né? A gente consegue ver esses grupos. Então, aqui, e visualmente também, né? No mapa, a gente consegue perceber que essa linha aqui está uma linha bem mais grossa que as outras, né? Então, é a quantidade a movimentação, por exemplo, de Manaus para São Paulo, né? Então, aqui a gente já vê que foram quase 90 mil toneladas movimentadas aí nesse trecho, né? De uma maneira bem fácil, né? Pegando uma linha menor aqui, a gente consegue ir selecionando outras linhas ali, né? E consegue ir mudando a visão que a gente tem aqui agora, não mais da UTP, né? Mas é uma visão específica daquela UTP para aquele destino específico que eu estou clicando aqui, né? Então, conforme eu vou avançando o clique aqui e vendo as linhas, ele vai nos mostrando aqui essa movimentação em um formato muito parecido com aquele outro, né? Contudo, que ele separa primeiro um indicador geral, né, de movimentação, e posteriormente ele mostra esses dados de forma dividindo os sentidos, né? Então, como eu comentei aqui, tudo que saiu de Manaus e foi para São Paulo está detalhado aqui, né? Inclusive, daí a gente tem também está de forma ranqueada, né? Do maior para o menor aqui. Então, a gente consegue ver todos os tipos de produto que foram movimentados, o quanto movimentou e qual é a porcentagem dessa movimentação em relação ao todo, né? E nesse segundo quadro, a gente vê uma visão muito parecida, mas que separando o sentido, né? Então, aqui é tudo que chega em Manaus, né? Ali é tudo que sai de Manaus para São Paulo, aqui o que chega em Manaus de São Paulo, né? Então, nesse caso aqui, a gente já de cara consegue perceber aqui que o que chega de São Paulo em Manaus é muito maior do que sai, né? E também no mesmo esquema ali de estar ranqueado isso, separado por tipos de produtos, né? Bem, essa é a visão mais geral que a gente tem, né? E agora eu vou apresentar até outro ponto importante. A gente fez um trabalho também aqui
de grandezas aqui dos valores para ficar com uma visão melhor para o usuário, né? Então, ora, vocês vão perceber que vai estar sendo apresentado informações em toneladas, outro momento em quilo e outro momento em gramas até, né? Acho que eu peguei um caso aqui, por exemplo, né? Então, isso também facilita bastante essa visualização. Eu vou mostrar aqui uma forma que a gente tem agora de filtrar por tipo de carga específico, né? Então, digamos aqui, eu estou com o Manaus selecionado, eu quero ver tudo que foi transportado de produtos alimentícios, né? Percebam que essa corzinha que fica aqui do lado, cada produto tem uma cor específica. Então, quando a gente está vendo focado, né, uma visão focada em apenas um tipo de produto, ele vai ter uma apresentação visual um pouco diferenciada, até para conseguir deixar mais claro isso para os usuários, né? Então, aqui a gente já está vendo um total aqui que não é mais o do todo, né? A gente está considerando aqui somente produtos alimentícios, que foi o que eu selecionei anteriormente. Então, a gente já tem também um indicador agora somente desse tipo de carga, né? E a mesma coisa aqui para os demais casos, né? Pegar aqui medicamentos, né? Vocês percebem também que algumas linhas sobem e outras aparecem, né? Então, a movimentação de cada tipo de carga acaba também tendo diferenças ali nas linhas de desejo. Botar um terceiro item aqui, deixa eu ver, metais, pedras preciosas. Bem, então a gente tô com esse filtro aqui, né? Então a gente consegue ir também em outra OTP e continuar vendo aquele tipo de carga que estava filtrada, né? A partir do momento que o usuário seleciona mais de um tipo, ele consegue selecionar quantos e quais ele quiser, né? A única questão daí aqui é a questão da cor padrão, quando está vendo dois tipos de cargas ou mais, é que sempre vai ficar esse azulzinho padrão aqui do sistema, tá? Então, aqui a gente está vendo aqui especificamente 3 tipos de cargas que eu filtrei ali, né? Produtos perecíveis, animais e metais, pedras preciosas. Bem, clicando aqui, daí a gente vai conseguindo ver esse filtro sendo aplicado para cada linha de desejo, né? Então, para cada sentido que a gente tem aqui, a gente vai conseguir ver o conteúdo filtrado, tendo o indicador de total, tendo esse detalhamento aqui pelos sentidos e tendo esse ranqueamento aqui também que a gente já mostra de forma do maior para o menor, né? Bem, basicamente aí as funcionalidades são essas, né? A gente continua desenvolvendo coisas novas aqui que vão ser incluídas aí ao passar do tempo e vão ser disponibilizadas aqui no nosso ambiente, e o pessoal que se inscreveu na newsletter vai ficar sabendo aí de primeira mão, tá? Bom, basicamente o que eu tinha para apresentar isso, acho que o tempo aí também está conforme o esperado, aí vou passar a palavra aí pro Rafael. Ótimo, Leandro, cara, ficou muito show, né? Cada vez que eu olho aí tá mais top ainda. E como tu falou, né? Vai ter melhorias, né? A gente ainda está trabalhando em melhorias com a base, que a base é muito grande e possui muitas características. E a gente vai incrementar ainda mais. Então, assinando a newsletter, o pessoal vai ficar sabendo as novidades aí. Agradeço, então, né, o pessoal pela atenção. Passo a palavra para a Carla, tá, Carla? Obrigado aí. Bom, finalizando então aí o evento, reforçar que esse estudo e a ferramenta no Horus, ela foi idealizada pela SAC e foi realizada em parceria com a Universidade de Santa Catarina. Então, assim, agradecer aí o Rafael, o Anderson, Leandro e toda a equipe da UFSC pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho. Ainda temos que evoluir muito no conteúdo, nas informações, mas esse foi um primeiro momento. Reforçar mais uma vez o convite para que vocês acessem o portal Horus, já coloquei o link no chat, se vocês quiserem acessar e navegar um pouco para conhecer todo o conteúdo do portal,
né, que ele traz também informação sobre movimentação, desempenho operacional, ele traz o Plano Aeroviário Nacional, algumas informações de aeroportos e mapas, e também gráficos indicadores de voos e rotas autorizadas. Essa ferramenta do Horus é uma primeira versão, como já foi destacado aí pelo Leandro. A nossa intenção é dar continuidade e atualizar as informações e também agregar novas funcionalidades aí no mapa. Então, a gente, sempre que possível, a gente vai atualizar. Por fim, eu gostaria de colocar o DPG, a SAC, né, e também o CT Carga, que é o Comitê Técnico de Carga, à disposição de todos para envio de sugestões de pautas de trabalho e outras questões relevantes que os senhores entendam que a SAC pode contribuir. A intenção da SAC é dar continuidade aos projetos com a finalidade de fomentar e facilitar o transporte aéreo de carga. E, enfim, agradeço aí os palestrantes, Viviane, Zambrano, João, Rafael, Anderson, Leandro, toda a equipe da UFSC. Obrigada a todos pela parceria e as contribuições ao longo do trabalho. Agradecer também ao DPG, a Fabiana, pelo apoio. Agradeço também a todos que participaram do trabalho do estudo, todo o setor público, privado, as entidades representativas, que colaboraram, fornecendo algumas informações, abrindo seus terminais, explicando como funcionavam os processos. E por fim, eu deixo aí o nosso contato, esse é o contato do Comitê Técnico de Carga, da Conaero, e, por favor, sintam-se à vontade para conversar conosco, tirar dúvidas, sugestões e dúvidas, e também estamos aí abertos às críticas ao trabalho. Obrigada a todos. Fabiana, você tem mais alguma coisa? Não, Carla, eu que tenho que agradecer o seu trabalho, seu empenho aí com toda essa equipe. Parabéns, Carla, e a sua equipe, Obrigada. Carla. Obrigada. E aí, pessoal, acho que é isso. Obrigada a todos. Acho que já vamos encerrando por aqui.